Vamos abri-la em João 7. Vamos ler do versículo 37 ao 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Jesus, Tu és o rio de vida. Tu és aquele que nos preenche, Tu és aquele que nos lava, Tu és aquele que nos dá vida. Tu és tudo em nós e tudo para nós. Nessa noite, Senhor Deus, faz-nos compreender um pouco mais de Ti. Nos encha um pouco mais de Ti. Nos torne mais apaixonados por Ti. Como filhos que ama o seu Pai. No nome de Jesus. Amém. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para eu compreender essa frase ou essa proclamação de Jesus, eu preciso voltar um pouco atrás, no tempo, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 10 ao 14, fala o seguinte: um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, e ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também está o bélido e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Assur. O quarto é o Eufrates. Quando Deus cria o mundo, cria a terra, e depois Ele cria o homem, a próxima coisa que Ele faz é um manual de instruções, correto? Correto? Não. A próxima coisa que Ele faz é levantar uma torre. Não. A próxima coisa que Ele faz é fazer um tratado teológico. Também não. A Bíblia fala que a próxima coisa que Deus faz é o quê? Está lá em Gênesis 2, no versículo 8. Deus o que faz? Ele planta um jardim. Deus planta um jardim. Ele não faz um tratado teológico. Ele não começa com teorias. Ele não começa com
não, porque você é o homem. Vem cá, deixa eu te explicar a diferença entre calvinismo e arminianismo. Deixa eu te falar aqui qual que é a diferença, deixa eu te falar de Lutero. Não, então senta aqui na minha escolinha, que eu vou te falar de teorias. Não. Isso me lembra uma vez que o cara virou para mim e falou assim: Max, em relação à volta de Jesus, você é pré ou pós? Eu falei: mas eu não sou um celular. Se eu sou pré ou pós? Não, eu sou ser humano. E a primeira coisa que Deus faz é plantar um jardim. Ele planta um jardim, olha só, olha o verbo, ele não constrói um jardim. Ele não cria um jardim, ele planta um jardim. Isso fala de que ele põe a mão. Isso fala de que ele gasta tempo. Isso fala de que ele cavuca, que ele ara a terra, que ele mexe na terra, que ele coloca adubo, que ele coloca coisas na terra, em que ele cava covas, em que ele lança semente, em que ele espera a semente pegar, e que ele espera a árvore crescer, e que ele planta esse jardim. E a Bíblia diz que esse jardim tem várias árvores. Ou seja, não foi só uma árvore que ele plantou várias árvores. Ele fez uma arborização. Não foi do dia para a noite, porque a gente olha para Gênesis 1 e 2, a gente pensa que as coisas aconteceram assim, com passe de mágica. Deixa eu dizer, Deus não é mágico, Deus é Deus. E Ele planta um jardim. E o interessante é que nós queremos, o homem gosta de construir, levantar torres, construir cidades, mas Deus planta um jardim. E se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos olhar para o jardim. Nós precisamos entender o funcionamento do jardim. Por quê? Porque o jardim é uma tipologia de como Deus governa. O jardim é uma tipologia de como Deus reina. O jardim é uma tipologia de como Deus faz as coisas. Percebe? Eu não posso querer fazer coisas diferentes e ter resultados iguais. Eu não posso querer trabalhar no reino de Deus da forma que Deus não trabalha. E você vai perceber que em muitos das palavras e das parábolas de Jesus faz referência ao jardim, faz referência à agricultura. Não só porque o povo de Israel era agricultor, mas principalmente porque o pai de Jesus é um agricultor. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Como meu pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Eu pensei que vocês sabiam, gente. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Meu pai é o quê? Você quer saber a profissão de Deus? Agricultor. Jesus, quando morre e ressuscita, ele é confundido com o jardineiro. Jesus é o jardineiro. E as árvores? Aí vocês sabem. Então nós precisamos entender qual é o funcionamento do jardim. Nós precisamos olhar de perto alguns elementos do jardim, entender o funcionamento. Eu preciso entender como é que é a terra. Quais os tipos de terra eu tenho. Eu preciso entender sobre a semente. Eu preciso entender sobre o adubo. Você sabia que um dos melhores adubos para a terra é a minhoca? Vocês sabiam? Sabia não? É a minhoca. Por quê? Porque a minhoca, ela remexe a terra. O que minhoca come? O que minhoca defeca? Terra.
Minhoca come terra e defeca terra. E ela vai remexendo a terra. Terra boa tem minhoca. Tem que ter. Não é não? Você vai na beira de um barranco e mete a enxada. O que você tira de lá? Minhoca. Nós precisamos entender essas coisas. Por quê? Porque Deus plantou um jardim. Se eu quero fazer o que Deus faz, eu preciso plantar um jardim. Eu preciso de tempo. Né? Se eu for olhar da perspectiva de resultados, quando eu vou construir, a construção é muitas vezes algo que é concreto, é estático, que não muda muito depois de finalizado. Existe um senso de conclusão quando é algo construído. Mas o ato de plantar é o começo de algo vivo que vai evoluir. Não há conclusão imediata. O que se planta continua a crescer e a mudar com o tempo, dependendo do cuidado e do ambiente. Muitas vezes nós somos imediatistas. Por quê? Porque eu quero fazer o tijolo, quero colocar a argamassa, quero construir e a parede está pronta. Mas quando eu planto, eu tenho que esperar o tempo de crescer, o tempo da colheita, o tempo da poda, o tempo... E se não crescer, eu preciso adubar. Percebe? Quanto tempo Deus gastou naquele jardim. E nós precisamos ver esse elemento. E um dos elementos que tem no jardim é o quê? A Bíblia fala que no jardim do Éden nascia um rio. Deus planta um jardim e faz nascer uma fonte no meio do jardim. Faz nascer o quê? Uma fonte. Por quê? Porque um dos elementos mais importantes do jardim é a água. A Bíblia fala que nasce... Coloca o versículo 10, por favor. De Gênesis 2. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim. Ou seja, a coisa mais importante que deve ter no jardim tem que ser água. Porque um jardim sem água, ele não tem vida, ele não flui, ele não se espalha, ele não cresce. Eu preciso de um rio. Existe um rio no jardim. Deus faz nascer um rio, uma fonte de água para irrigar o jardim. Sem um rio, não há vida. Fazenda que tem um rio que passa dentro dela é mais valorizada. É ou não é? Os corretores de plantão aqui. É o rio de água que traz vida ao jardim. Qual que é o antônimo do jardim? O antônimo do jardim acontece no momento em que o homem é expulso do jardim e ele fica fora do jardim. E aí ele é exilado do jardim e ele vai para um lugar onde não tem água. Qual o nome de um lugar que não tem água? Deserto. O antônimo do jardim é o deserto. Uma vez fora do jardim, eu também fico fora do acesso à água do jardim. E a minha existência se torna inóspita. Se torna ressequida. O antônimo do jardim é o deserto. Isso fala, meus queridos, a primeira coisa que acontece com o ser humano fora do jardim, chama-se quebra de relacionamento. Dentro do jardim, eu tenho relacionamento com o meu pai e tenho relacionamento um com o outro. Eu amo a Deus e eu amo um ao outro. Mas isso é por causa que no jardim tem água.
quando eu sou expulso do jardim pelo pecado, quando eu saio, sou exilado da presença de Deus do pecado, a primeira coisa que acontece na minha vida são rompimentos de relacionamento. Ou seja, quando Caim, fora ou à porta do jardim, uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Ele mata seu irmão e depois ele fica errante. E a primeira coisa que ele faz, depois que ele some na terra de Nod, é construir uma cidade que chama Não, chama Enoque. A cidade que ele cheio das pegadinhas, né? Chama Enoque. E ele constrói uma cidade. Só que isso é uma cidade baseada em quebras de relacionamento. Dentro do jardim, eu tenho um homem, uma mulher e uma fonte. Guarda essa imagem. Um homem, uma mulher e uma fonte. E você vai percebendo em Gênesis que o homem, com a sua alma ressequida, ele vai trabalhando de quebra em quebra de relacionamentos. Nós olhamos isso na vida de Jacó. Jacó, com a sua alma sedenta, ele quebra relacionamentos. E ele vai para onde? Ele vai para um deserto. Só que aí no deserto, ele encontra o quê? Um poço. E lá ele encontra uma mulher. Um homem, uma mulher e uma fonte, um poço, água. E ali ele começa a crescer em relacionamentos. Ele tem uma família. Ele tem uma família. E Deus chama Jacó para ser o pai de uma nação. E Deus volta essa nação de volta para o jardim, baseado em Canaã, uma terra que mana leite e mel. Só que o homem, por causa do pecado, a nação, por causa do pecado, ela novamente é exilada e volta para o deserto, quebrando relacionamentos. Aí nós vamos e olhamos para Jesus. E Jesus, um dia, no deserto, ao meio-dia, encontra o quê? Uma mulher perto de um poço. Um homem, uma mulher em um deserto. Essa mulher, ressequida, sedenta, com seus relacionamentos quebrados, ela encontra a fonte de água viva. E Deus, Jesus, restaura os relacionamentos, ou o relacionamento dessa mulher com o seu pai. Ou seja, é o fluir do Espírito Santo que nos leva a viver relacionamentos restaurados. Fora do jardim e do fluir da vida de Deus, nós só experimentamos sequidão e egoísmo. E produzimos relacionamentos quebrados. E é interessante, meus queridos, o momento que Jesus escolhe para falar essa proclamação que ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem de mim beber, do seu interior fluirão, como diz as Escrituras, rios de água viva. Que momento é esse? Esse momento é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela aponta para a intenção de Deus em ser morada com os homens. A festa dos tabernáculos fala da intenção de Deus em ser morada
de fazer morada entre os homens e do reino messiânico do seu Cristo. E é no final dessa festa. E é interessante, que é o seguinte, no ponto mais alto, no dia mais importante, que é o que diz o versículo, lá no, se puder colocar ele de novo, João 7, do 37 ao 38, no dia mais importante da festa, no último dia, acontece algo que é interessantíssimo. Os sacerdotes, todos os sacerdotes, eles vão até o poço de Siloé, Siloé quer dizer ungido, e pegam água, baldes de água. Então, aquele tanto, por isso que Jesus, ao curar o cego, joga um barro no olho do cego e manda ele ir no poço de Siloé para lavar. Porque ele sabia que no poço de Siloé, naquela ocasião, teria vários sacerdotes. Mas nessa festa, os sacerdotes vão até o poço de Siloé e pegam baldes de água e voltam para o templo e jorram água na escadaria do templo. Então, vários sacerdotes vão lá e voltam. É como se fosse uma lavagem da escadaria. Mas aí vira aquele rio, aquele mar de água descendo no templo. Descendo a escadaria do templo. E é com essa imagem, é com esse cenário, que Jesus, nesse momento, vendo as águas descendo no templo, ele fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba, porque quem de mim beber, do seu interior fluirão rios de água viva, como diz a Escritura. E isso, meu irmão, remete à mentalidade, à mente do judeu, porque o judeu, ele sabe que Escritura que Jesus está falando. Ele sabe do que Escritura que Jesus está se referindo. Não é uma coisa do nada. Aliás, nada do que Jesus fala é do nada. Jesus sempre tem um propósito, porque é nesse momento, nesse dia, que ele levanta e dá essa declaração poderosa. Essa declaração, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que Escritura que é essa? Jesus está fazendo referência a Ezequiel 47. Vamos abrir lá? Opa. Ezequiel 47 fala o seguinte: Ezequiel 47, é o versículo 1 em diante. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta do norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do sul. O homem foi para o leste, com uma linha de medir mão. Aqui no versículo 3, 4 e 5, vai falar do quão caudaloso esse rio. Não é um riacho. É um rio caudaloso, cheio de água, em que ele não dá apenas no tornozelo, não dá apenas no joelho ou nos ombros, ele cobre
a todo o profeta. Mas o que mais me encanta é a partir do versículo 6. Fala o seguinte: ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Que mar que é esse? Mar Morto. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, do mar Mediterrâneo. Mas os charcos e os pantos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todos os meses produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Aqui fala, meus queridos, que o rio que sai do templo passa por todo o deserto e desemboca no Mar Morto. Ele saneia a água do Mar Morto. O que isso quer dizer? Fala da presença de Deus nas nossas vidas. Fala do Espírito Santo em nós. Nós, sem o Espírito Santo, nós somos ressequidos. Nós, sem o fluir do Espírito Santo, nós somos como um deserto. Nós, sem a pessoa do Espírito Santo fluindo em nós, a única coisa que nós conseguimos fazer são relacionamentos quebrados. Quando Jesus fala para dar essa declaração, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É como se Jesus estivesse falando, eu sou o templo, eu sou o jardim. Quem crer em mim irá se tornar um jardim, parte deste jardim. Tornar-se-á um templo, e do seu interior nascerá uma fonte para jorrar a vida eterna. Essa fonte se transformará em um rio que regará o jardim, e haverá restauração, primeiro em você, e logo tudo ao seu redor será impactado pela vida que flui deste jardim. Eu não sei quão ressequida está a sua vida. Eu não sei quão desértica está a sua vida. Mas uma coisa eu sei, que existe uma vida fluente em Deus. Deus quer jorrar dentro de nós. Deus quer explodir uma fonte dentro de nós. Jesus fala, quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim,
do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é uma promessa do meu Senhor Jesus. E Ele não mente. Quem crer, quem for ao poço de Siloé, quem buscar, do seu interior fluirão rios de água viva. Pode subir, Robson. E essa noite, terminando essa pregação, eu quero fazer um convite aos irmãos. Vamos ao poço de Siloé. Vamos ao poço de Siloé. A maior evidência de um filho de Deus é esse fluir. A maior evidência de um filho de Deus é esse jorrar dentro de si. Essa alegria indescritível, inconfundível. A maior evidência de que eu sou um filho de Deus não são as circunstâncias favoráveis. É que mesmo no meio das circunstâncias desfavoráveis, existe um fluir. Existe uma alegria. Existe um jorrar, que jorra dentro de mim e se torna um rio. E esse rio, por onde ele passar, tudo ele transforma. Eu gostaria de convidar você a andar em direção ao poço de Siloé, a fazer uma oração nessa noite. Uma oração que talvez faz tempo que você não faz. Feche os seus olhos. Uma oração que faz tempo que você não faz. E falar assim: Senhor, eu quero fluir o Teu Espírito. Eu quero ver esse rio que sai de dentro do templo. Eu sou o templo, Senhor. Mas eu quero ver o fluir. Eu quero ver o jorrar dessa água, porque a minha vida parece tão ressequida. A minha vida dentro do meu lar, do meu trabalho, parece, Senhor Deus, que os relacionamentos, ó Senhor Deus, que eu tenho são quebrados. Não consigo falar com a minha esposa. Não consigo conectar com os meus filhos. As minhas amizades são superficiais. Mas o mais terrível, Senhor, é que eu não consigo olhar para Ti. E nessa noite, Senhor Deus, eu quero dizer para o Senhor como eu estou com saudade de Ti. Como eu quero, Senhor Deus, perceber, Senhor Deus, a alegria que flui de um coração de um filho. Eu sou Teu filho, Senhor. Eu sou Teu filho. E eu quero ver o fluir. Eu quero ser um jardim regado, cuidado, transformado. Eu sou Teu filho, Senhor. Flua dentro de mim. Flua em mim. Gera Cristo em mim. Porque isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa. Há um rio cujas águas
vem do trono do Senhor para restaurar. Restaura, Senhor Deus, relacionamentos neste lugar. Para ministrar. Restaura, Senhor Deus, a sede e a fome de Ti. Há um rio, Restaura a entrega. cujas águas vem do trono. Restaura, do Senhor, o sacerdócio. Senhor, para me restaurar. Restaura a unção. Para Oh, ministrar. Tu és, ó Senhor. O meu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, vem restaurando, Senhor. Coloca a tua casa diante do Senhor. Águas que transformam. E visualiza o rio de água viva fluindo Águas que restauram. na tua casa, Todo na tua família, meu ser, nos teus filhos. tudo que sou, Senhor. Comece a visualizar a vida de Deus que flui de você. Você foi salvo para ser uma bênção. Você foi salvo para fluir Deus, para fluir a vida de Deus. Você foi salvo para fluir a glória, a vida, ser um agente transformador nessa geração. Você é uma fonte do seu interior fluirão rios de águas vivas. Busque o Senhor. Fala, Senhor, eu quero fluir, não somente aqui neste lugar, eu quero fluir em Ti, em todos os lugares. Quero mergulhar. Quero mergulhar. O Espírito Santo faz daqui, Senhor Deus, o jardim. Senhor Deus, faz da nossa vida um jardim, Águas que transformam. Oh, Espírito Santo de Deus, enche essa igreja do Teu Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, flua nos nossos corações. Oh, Espírito Santo de Deus, flua em cada coração, flua em cada coração, flua. Que sou, Oh, Espírito Santo de Deus. quero mergulhar nestas tuas. Purifica todo meu ser. Purifica todo meu ser. Em Apocalipse 22, fala o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Nós veremos o rio da água da vida, mas nós não precisamos esperar Jesus voltar para beber dessa água. Ela está disponível hoje dentro de nós. Dentro de Quero nós. ser aquele Feche os seus olhos e cante essa canção. segundo o teu coração, Deseje, vaso de honra, deseje a presença de Deus. vaso de barro, Deseje e permita que Deus flua dentro de você. para
para o teu. porque só isso vale a pena. Eu quero ser aquele, Quero ser aquele, segundo o teu coração, Senhor. segundo o teu coração, vaso de honra, vaso de barro, para o teu louvor. Sou o teu filho, o teu herdeiro, aquele que te ama, aquele que te quer, aquele a quem procura. Sou o teu adorador, sou o teu amado, tão apaixonado por ti, Senhor. Sou o teu amado, tão apaixonado por ti, Senhor. Amém.